Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Valdemiro Gomes e esta é mais uma videoaula que disponibilizamos. Nosso objetivo é contribuir para a sua aprendizagem no sentido de entender o mundo em que vivemos e arrebentar nas provas, seja da escola, dos concursos, vestibulares, processos seletivos e Enem, que fazem parte da nossa realidade. O início do processo de globalização começa ainda nos séculos XV e XVI com as grandes navegações, mas o termo é utilizado normalmente para se referir à atual fase de desenvolvimento do capitalismo, chamado também de capitalismo global ou informacional. A atuação das grandes corporações chamadas de transnacionais foi possibilitada pelas revoluções nos meios de transporte e comunicação, oriundos da terceira revolução industrial ou revolução tecnocientífica. Com o colapso do mundo socialista no final da década de 80 e início da década de 90, o capitalismo passou a adentrar em praticamente todos os países, daí também o termo de capitalismo global. No entanto, essa atuação se dá de forma totalmente diferente das fases anteriores. Por exemplo, antes o mercado era nacional, praticamente todos os componentes de um produto eram fabricados no mesmo país. Nesse caso, o produto também era nacional. Um automóvel fabricado pela Volkswagen no Brasil, por exemplo, não contava com o mesmo teor tecnológico de um automóvel produzido também pela Volkswagen na Alemanha. Mas como os meios de transporte se tornaram mais velozes e as comunicações via satélite instantânea, as grandes corporações passaram a fragmentar o processo produtivo. Ou seja, um produto é projetado em um país, tem seus componentes fabricados em vários outros, esses componentes se deslocam até um outro país onde ele é montado, daí passa a ser comercializado no mundo todo, portanto o produto é global, uma vez que não se pode dizer em qual país ele foi fabricado, enquanto o mercado também é global. Essa nova divisão internacional do trabalho fez aumentar o volume das trocas comerciais. Para tanto, os governos tiveram que adotar o neoliberalismo, onde o Estado perde o poder de regulamentar o mercado. O Estado teve que privatizar as empresas estatais, ou seja, vendê-las ao capital privado. No espaço, as privatizações podem ser observadas pela presença dos postos de pedágios, que na prática representa a privatização das rodovias. Além disso, o Estado passou a flexibilizar a legislação trabalhista e eliminando uma série de vantagens trabalhistas que a classe operária havia conquistado em tempos anteriores. No contexto em que as empresas de um país não podem se livrar da concorrência internacional, na tentativa de fortalecê-las, aumentando o mercado para as suas empresas e, ao mesmo tempo, enfrentar a concorrência, principalmente dos europeus, que já atuavam em conjunto desde meados do século XX, os países passaram a se organizar em blocos de integração regional, mais conhecido como os blocos econômicos. Dentre esses blocos econômicos, destacamos a União Europeia, o NAFTA, o Mercosul, a APEC, a CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes,
Como tudo isso acontece no contexto de automação e robotização em todos os setores da economia, primário, secundário e terciário, isso significa máquinas substituindo as pessoas na produção, mas numa quantidade muito maior do que em tempos anteriores. Logo, a face mais perversa desse período é o desemprego estrutural, aquele que as vagas de trabalho desaparecem e não voltam mais a ser criadas, diferente do desemprego conjuntural. O processo de globalização, se não intensificou, também não foi causador da diminuição das desigualdades sociais. Além disso, trata-se de um processo de massificação da cultura, lógico, da cultura a partir do ponto de vista dos países centrais, e isso encontra resistência em várias partes do planeta. O geógrafo brasileiro Milton Santos propõe um outro tipo de globalização, onde todo esse aparato tecnológico esteja a serviço não do capital, mas a serviço da disseminação da cooperação e solidariedade entre os povos. Daí uma outra globalização. Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Se você achou que contribuiu, compartilhe nas suas redes sociais, deixe os seus comentários, inscreva-se no canal e obrigado pela atenção.